Bom dia galera, bom dia a todos os polos, bom dia a todos conectados, sejam bem-vindos a mais uma aula de geografia do nosso canal Educação, professor Francisco Souza trazendo aí mais um tema importante da nossa geografia e hoje nós vamos dar sequência, ao conteúdo de fontes de energia, um conteúdo muito importante, galera, para vocês terem ideia, esse conteúdo é tão importante que ele não é abordado, não é apenas, em Enem, vestibulares, não, vocês já devem ter ouvido falar em concursos públicos, que fala aí de um tema chamado atualidades, Então, muitas vezes, nesses concursos, como a questão ambiental ultimamente é algo muito tratado, Está tendo muita relevância, e aí terminam abordando questões relacionadas ao uso de fontes de energia. Então, mais um motivo aí para vocês darem importância, redobrarem a atenção com relação ao estudo dessa temática, ok? Tudo bem, galera? Tudo tranquilo? Lembrando, qualquer dúvida, com relação ao nosso conteúdo, coloquem no chat, Não deixe de participar, não finalize a aula, Não conclua a aula ficando com dúvidas, tá? Coloque aí a sua pergunta, a sua discordância, Caso também não esteja concordando, a sua crítica, Nós estamos abertos a receber, tá? E aí vamos ter exercício, participe também, ou seja, interajam com a nossa aula, beleza? Vamos partir para o nosso slide, vamos dar sequência, lembrando que só é uma hora, Uma hora e esta uma hora passa rápido, então nós temos que aproveitar o máximo possível, Então, olha só, galera, no nosso primeiro slide, nós temos aqui breves informações acerca da nossa aula, essa nossa uma hora de aula, que, como nós já destacamos, uma hora passa rápido, então não vamos perder tempo. Então, olha só, o nome aqui deste amigo de vocês, professor Francisco Souza, a nossa disciplina, a nossa bela e linda geografia, o nosso conteúdo fontes de energias, E a nossa data, este primeiro dia do mês de julho, Que o mês de julho, seja um mês que é cheio de paz, de alegria, de saúde, de prosperidade, de boas novas, que seja um mês abençoado. No slide seguinte, olha só, nós temos aqui o roteiro de aula, o nosso itinerário a ser seguido, destacando aqui o conteúdo, como vocês observam, fontes de energia, os objetivos da nossa aula com esse estudo é exatamente destacar o uso das fontes de energia no espaço urbano dos países centrais, emergentes e periféricos, tá? Compreender o impacto gerado pelas fontes de energia no meio ambiente e nos espaços humanizados, ok? E aí, no slide seguinte, nós vamos chamar agora a atenção do uso das fontes de energia para o nosso Brasil, Para o nosso Brasil, ok, galera? Então, olha só, gente, o consumo de energia no Brasil, então, olha só, esse consumo de energia no Brasil representa algo em torno de 2%, do consumo mundial. E a nossa principal matriz energética, tá? A nossa principal matriz energética é exatamente a hidrelétrica, tá? Ou seja, do leque de opções que nós temos para uso, A nossa principal matriz energética é no caso, a hidráulica, E a nossa principal matriz elétrica, vamos dizer assim, é a hidrelétrica, Lembrando que matriz energética e matriz elétrica, tá? Tem diferenciações, tá? A matriz energética, tá? Ela é um grupo maior. Ela é um grupo que envolve a matriz elétrica, tá? Quando se fala matriz elétrica, nós estamos destacando apenas a parte referente à energia elétrica, aquela energia que é produzida, que é consumida, pelas residências, pelas indústrias. Quando nós falamos matriz energética, aí ela abarca, a matriz elétrica e além dessa energia, oriunda, produzida aí para indústrias, residências, tem aquela energia voltada para os veículos, aquela que produz, aquela que faz a comida, ou seja, por meio do gás de cozinha, tá? Ou seja, é um leque maior, ok? Então entenda essa diferença, Matriz energética e matriz elétrica. Matriz elétrica dentro da matriz energética, tá? Então, olha só,
Atualmente, cerca de 90% da energia consumida no Brasil é proveniente das hidrelétricas, né? Então, vocês, com certeza, aí nos meios de comunicação, vocês já devem ter visto muito, né? Falar, ver imagens de hidrelétricas, exatamente pela grande importância que esse tipo de matriz possui para o nosso país, né? O nosso país, até mesmo devido às características naturais que o nosso país possui, né? O nosso país é bem propício, né? Para o uso, para o desenvolvimento desse tipo de energia, tá? Então, nosso país apresenta grandes hidrelétricas, inclusive durante um bom tempo nós tivemos a maior, aquela que era considerada a maior hidrelétrica do mundo, né? Itaipu Binacional, né? Que fica localizada no Rio Paraná, né? Ou seja, binacional por quê? Porque ela é parte brasileira e parte paraguaia. Ela foi durante um bom tempo a maior hidrelétrica do mundo, né? Até ela ser superada por Três Gargantas, né? Que é uma hidrelétrica que fica lá na China. Mas o Brasil, né? Ele se destaca muito nessa questão, né? Nessa produção de energia hidrelétrica, né? Nós temos hidrelétricas de destaque. E aí, no caso, Itaipu, nós temos Itaipu localizada lá no Rio Paraná, né? Nós temos Belo Monte, localizada no Rio Xingu. Nós temos Santo Antônio e Giral, localizada no Rio Madeiras. Nós temos a usina de Tucuruí, localizada no Rio Tocantins, né? São usinas hidrelétricas de grande destaque, não só tamanho, e por produzir, né, muitos megawatts de energia. Ok, galera? Então, olha só, hoje o país possui, né, algo em torno aí de 433 hidrelétricas em funcionamento, né? A sua capacidade instalada de hidroeletricidade é de cerca de 70 mil, né? 70 mil megawatts, né? Ou seja, megawatt significa milhões de watts. 23 dessas usinas hidrelétricas têm capacidade maior do que 1.000 megawatts, né? Representando mais de 70% da capacidade total instalada. E aí outro ponto que chama a atenção do nosso território, quando se trata aí de produção de energia, tá? É exatamente o fato do nosso país estar se destacando na produção de energia limpa, né? Lembrando que a energia limpa, né, é a energia do futuro, tá? É o futuro. Então, o nosso país, ele se destaca muito, né? E aí, com destaque, aqui abaixo, vocês observam a produção da energia eólica, tá? Essa energia eólica, né, ela é bastante desenvolvida na região nordeste do Brasil, né? E aí, os estados aqui da região nordeste, né, que mais se destaca na produção dessa energia eólica, né? Vocês sabem que a energia eólica é aquela produzida pelo vento, né? É aquela produzida pelo vento. E aí, aqui no nosso Piauí, nós temos parques eólicos, né? Ou seja, o nosso Piauí ele se destaca muito nessa questão da produção de energia eólica, né? Ele tem essa capacidade natural aí para que ocorram investimentos em energia eólica. Tá? E aí, em termos de estados da região Nordeste, como nós estamos destacando aqui, o primeiro, né, com potencial maior é o Rio Grande do Norte, depois vem a Bahia, vem o Ceará, aí nós temos o Piauí, nós temos o Maranhão, também que se destaca, né, nessa produção de energia eólica aqui no Nordeste. Né? No caso aqui do Rio Grande do Norte, nós temos lá um município chamado João Câmara, que se destaca muito nessa produção de energia eólica, tá? Fora a região Nordeste, né, nós temos ainda, né, dois outros estados, né, fora aqui da nossa região Nordeste, que se destaca muito pela produção de energia eólica, que é o Rio Grande do Sul, né, que ocupa a 5ª posição, e o estado de Santa Catarina. Né? Mas a principal região mesmo, o principal local, né, de produção de energia eólica, energia oriunda dos ventos, é a região Nordeste, né? Já que aqui, naturalmente, nós temos ventos constantes e ventos fortes, né? Ou seja, duas características, né, propícias, né, ideais para a produção de energia eólica. Ok, galera?
alguma dúvida, alguma pergunta dos nossos queridos alunos, você que está nos assistindo aí pelo YouTube, você que está nos assistindo pelo IPTV, coloca aí o nosso IPTV, Renan, para nós observarmos quais os polos que estão conectados hoje conosco, né? Vamos dar aqui um bom dia especial. Olha só, nós temos hoje São João da Varjota, né? Conectados aqui com na nossa aula, né? São João da Varjota, sejam bem-vindos, né? Os alunos aí de São João da Varjota, né? Assistindo aqui a nossa aula, além dos nossos amigos que estão conectados pelo YouTube. No slide seguinte, galera, o que nós podemos destacar? Então, o Brasil também é considerado. Então, o nosso Brasil, galera, ele também é considerado autossuficiente em petróleo. Exatamente. Desde 2015, o nosso Brasil é considerado autossuficiente na produção de petróleo, né? Desde a descoberta do pré-sal, né, explorado pela Petrobras, empresa estatal responsável, né, Petrobras, né, fundada lá em 1953, é a empresa estatal responsável por sua extração, né, sua extração, refino, vamos dar até aqui um enfoque maior, extração, refino e distribuição, tá? Então, olha só, desde a descoberta do pré-sal, né? Apesar do pré-sal ter sido descoberto antes, mas assim, oficialmente essa autossuficiência ela foi declarada desde 2015 para cá, né? Então, as principais áreas produtoras de petróleo aqui no Brasil, né? Nós temos a Bacia de Campos, que é a maior do Brasil, a Bacia de Santos, a Bacia do Espírito Santo e a Bacia do Recôncavo Baiano, né? Lembrando que o petróleo, ele é o quê? Ele é um combustível fóssil, tá? Ele é um combustível encontrado em que tipo de estrutura geológica? Estrutura geológica sedimentar, tá? Ou seja, ele formou-se a partir do soterramento, né, de organismos marinhos, né, e com o decorrer do tempo, né, com o processo de decomposição, isso é um processo muito lento, não é em tempo humano, é em tempo geológico, né? Ou seja, passou milhões e milhões de anos, né, para que isso acontecesse, para dar origem ao petróleo, né? Então é por isso que nós colocamos o petróleo no grupo das energias não renováveis. Ou seja, esse petróleo um dia vai expirar, vai acabar, tá? E aí ele não vai ser recomposto. Pelo menos em tempo humano, né? Ou seja, o tempo para a recomposição do petróleo é muito, não só o petróleo, como carvão natural, né? Como carvão mineral, ele é muito lento, né? Ou seja, passa centenas de milhões de anos para que, né, esse processo ocorra. Ou seja, nós não vamos mais estar por aqui. Então o petróleo tem essa característica de ser um combustível, né, fóssil, que libera na atmosfera, né, a sua queima libera na atmosfera, o seu uso libera na atmosfera grande quantidade de dióxido de carbono, né, de gás carbônico, contribuindo assim para a intensificação do efeito estufa e, consequentemente, do aquecimento global. E aí esse petróleo aqui no Brasil, ele chama a atenção, por quê? Porque ele é produzido, ele é encontrado, tá? Mais no mar. Vocês já viram na TV aquelas plataformas de petróleo em alto mar, né, retirando, explorando, extraindo petróleo? Então, a maior parte do nosso petróleo é extraída, né, dessa área, né, ou seja, do mar. Então, o Brasil, apesar das refinarias brasileiras se destacar, não ter destaque, vamos dizer assim, em termos de refino, deixam a desejar em termos de refino, falta de tecnologia, né, em termos de refino, mas quando se trata da exploração em alto mar, o Brasil é referência, né? O Brasil se destaca, né, em tecnologia de exploração de petróleo em alto mar. Então aí você deve já estar se perguntando, gente, mas o Brasil é autossuficiente em petróleo, esse problema todo? Mas o problema é o seguinte, o petróleo, ele não é igual em todo o planeta, né? O petróleo, ele tem tipos de acordo com a sua densidade. Tem o petróleo leve, o petróleo médio, o petróleo pesado, tá? Aí o que acontece, né? O nosso Brasil, né, as refinarias, né, da década de 70, né,
elas foram criadas, né, para refinar um tipo de petróleo, naquela época ainda não era autossuficiente, que era importado, vindo de fora, que era um petróleo leve. Com o decorrer do tempo, né, com a descoberta da bacia de Campos, né, o petróleo encontrado lá não era leve, era um petróleo pesado. Aí o que é que aconteceu? Essas refinarias tiveram que se adaptar, né, para esse petróleo pesado. Posteriormente, houve a descoberta do petróleo numa área chamada de pré-sal, uma área marítima, né, chamada de pré-sal, que é um petróleo médio. Tá? Então aí há essa dificuldade, né, das refinarias brasileiras, né, trabalhar com o refino desse produto. Então, mesmo ele sendo autossuficiente, mas o Brasil ainda importa petróleo e principalmente, viu, galerinha, ele importa derivados. Gasolina, o diesel, né? Ele faz essa importação, tá? Isso decorre desse ponto que nós estamos destacando aqui. Tá compreendido? Tá claro? Então, olha só, gente. Avançando aqui, os biocombustíveis mais utilizados, né, no país são, agora entrando aqui no caso dos biocombustíveis, né, mais utilizados no país vem a ser exatamente o etanol, o popular álcool, né, produzido a partir da cana-de-açúcar, né, o biogás, né, o biogás é um tipo de gás, galera, produzido principalmente em área rural, ele é produzido a partir de excrementos de animais, né, fezes bovina, fezes de porco, galinha, né, é utilizada, né, para a produção desse biogás, né, ocorre uma reação, né, lá no biodigestor, gera esse gás e esse gás pode ser aproveitado, né, para um consumo residencial. Pode substituir o gás de cozinha, né? Exatamente, pode substituir o caro gás de cozinha que está atualmente. Assim como gerar energia, porém ele é mais utilizado em área rural, né, até mesmo devido à sua estrutura. E aí nós temos também, né, o biodiesel, né? O biodiesel, como nós já destacamos aqui em outros encontros, ele é produzido a partir, né, de alguns vegetais, como por exemplo, o biodiesel pode ser extraído, oriundo da mamona. Aqui no Nordeste nós conhecemos bem, né, a mamona, o girassol, o dendê, tá? Então são vegetais que dão origem, né, a esse biodiesel. Apesar de serem considerados energias limpas, impactam o meio ambiente, né, com o plantio de produtos, né, que são a base de sua produção, né, como o caso da cana-de-açúcar. Agora não é um impacto tão grande como no caso do petróleo, como no caso do carvão mineral, né? O carvão mineral é horrível, né? Como a cana-de-açúcar usada na produção do etanol. Então o Brasil é hoje um dos maiores produtores mundiais de etanol, tá? É um ponto positivo aí para o nosso Brasil, viu, gente? Não podemos colocar o Brasil com destaque só em cor negativa, não, viu? O Brasil é hoje um dos maiores produtores mundiais, né, de etanol e faz uso, né, nas suas frotas automotivas, né? Ou seja, vocês sabem, né, vocês conhecem, né? Quando se fala em automóvel bicombustível, né? Nós sabemos que esse automóvel ele pode ser movido a gasolina ou a álcool, né? Ou seja, a etanol. E aí, detalhe, né? A nossa gasolina ele tem um percentual, né, de etanol. Vocês sabem disso, né? Existe um percentual de etanol na composição da nossa gasolina. E aí, outro ponto que nós podemos destacar, como nós falamos anteriormente, né? Não podemos colocar o Brasil só em aspecto negativo, né? O Brasil se destaca em termos de energia limpa, né? Vem crescendo, né, a participação daquelas chamadas energia limpa, né, na matriz energética brasileira. Beleza? No slide seguinte, olha só, aqui nós temos a matriz elétrica brasileira, né? Aqui é a matriz elétrica, viu? Nós destacamos que a matriz elétrica ela está dentro da matriz energética. Então aqui é vamos dizer assim, o cardápio, né, o menu de
fontes de energia que nós utilizamos para gerar eletricidade, né? Aquela que nós utilizamos no comércio, nas residências, tá? Então, olha só, nesse grupo, nós temos aqui ocupando a maior fatia, exatamente, ó, a hidrelétrica. 60,2% é representada pelas hidrelétricas, né? Ou seja, quando se fala de matriz elétrica brasileira, né, a hidrelétrica, né, a hídrica, ela ocupa um percentual mais de 60%, né, um percentual muito significativo, né? Como nós já destacamos, o nosso Brasil, naturalmente, ele apresenta, né, essas características. Nós temos o quê? Nós temos uma vasta rede, malha hidrográfica, né, composta aí por vários rios, né? Rios com muitos deles, né, a sua maioria rios planálticos, né, rios que propiciam a instalação de hidrelétricas, né, para aproveitar aquela queda, e aí a água vem com bastante força para se movimentar as turbinas. Nós temos aqui a energia eólica, tá, que ocupa uma fatia equivalente a 8,9%. Tá? Energia eólica, como nós já destacamos, produzida pelo vento, é energia limpa, e o nosso Nordeste se destaca muito. Para vocês terem ideia, o Nordeste se destaca tanto na produção de energia eólica que mais de 80% da produção de energia eólica no Brasil é produzida no Nordeste. Mais de 80%. Né? Algo em torno de 83%. A biomassa, né? Como nós já destacamos, né? A biomassa ela envolve vários elementos de origem. Ela é oriunda, né, do uso para gerar energia de material orgânico, né? Pode ser de origem animal e vegetal, principalmente vegetal. E aí nesse grupo da biomassa, né, nós temos lenha, nós temos o carvão vegetal, nós temos os biocombustíveis, tá? O gás natural, né? O gás natural representa aqui algo em torno de 8,2%. O petróleo, né, representa 5,1%. Professor, mas o senhor falou matriz elétrica, produção de energia, energia para residência, comércio, petróleo e gás natural. Mas olha, o petróleo e o gás natural pode ser usado num outro tipo de usina que gera energia. Vocês sabem que tem as usinas hidrelétricas, que aproveitam a força da água, e existem as usinas termoelétricas. As termoelétricas pode utilizar como fonte ali para gerar energia o petróleo, a queima do petróleo, o gás natural e principalmente, cadê ele? O carvão mineral. Né? Apesar do carvão mineral do Brasil não ser um carvão de tão boa qualidade, mas é usado. Então é assim que, para gerar, em termos elétricos, né, para gerar energia elétrica, esse petróleo, esse gás natural e o carvão mineral é utilizado. Né? Porque normalmente quando se fala o petróleo, só lembra do seu uso veicular. Gás natural ou é veicular ou o botijãozinho lá, né? Então lembrem-se que esse petróleo, né, ele pode ser usado, né, e o gás natural, assim como o carvão mineral, nessas usinas termoelétricas. Que eu acredito que você já deve ter ouvido falar quando as nossas hidrelétricas estão passando por um determinado problema de... Que problema? O nível do reservatório está baixo. Por que o nível do reservatório está baixo? Porque depende de questões climáticas. Como assim? Incidência de chuvas. Se não tiver uma boa incidência de chuvas, para que acumule água, então o nível daqueles reservatórios ele vai baixar, né? E aí, para poupar mais essas hidrelétricas, o que é feito? Coloca-se as termoelétricas, que apesar de serem mais poluentes, né, mas elas vão dar vão suprir, né, aquele problema naquele momento, né, e aí contribuir, né, para que não venha a faltar energia, né, no nosso país. Então é dessa forma que as usinas termoelétricas são usadas, né?
Dando continuidade aqui, ó, observando o leque de opções aqui, né? Nós temos a solar, né? A fotovoltaica, né? Representa 1,7%. Nós temos a nuclear, né? Lembrando que a nuclear está concentrada lá no estado do Rio de Janeiro, né? As usinas de Angra 1 e Angra 2. Angra 3 não terminou, né? Não foi concluída, né? Então a nuclear está lá no Rio de Janeiro, Angra 1 e Angra 2, né? E aí nós temos um percentual que é importado também, né? 4,5%. Esta é a composição, estas são as fontes de energia, né, que compõem a matriz elétrica brasileira, ok? Esse dado aqui, obtido aqui da ANEEL Absolar 2020, é até recente, tá? E aí esta é a composição, estes elementos, estas fontes formam a matriz elétrica brasileira. Ok, galera? Alguma pergunta? Os nossos amigos que estão nos assistindo aí pelo YouTube, os nossos amigos que estão nos assistindo lá em São João da Varjota, né? São João da Varjota, melhor dizendo. Bem-vindos. Vamos avançar, né? Já estão compreendendo, pelo visto. E agora vamos para uma questãozinha, galera. Vamos exercitar, né? Vamos aqui para um exercíciozinho, né? Olha só, é uma questão do Enem, diz o seguinte, empresa vai fornecer 230 turbinas, né, para o segundo complexo de energia à base de ventos, no sudeste da Bahia. O complexo eólico Alto Sertão, em 2014, terá capacidade para gerar 375 megawatts, total suficiente para abastecer uma cidade de 3 milhões de habitantes. 3 milhões de habitantes. É um bom potencial, né? 3 milhões de habitantes é a população de uma metrópole, né? Então, olha só. A opção tecnológica retratada na notícia proporciona a seguinte consequência para o sistema energético brasileiro. Então, qual seria a consequência? Redução da utilização elétrica? Não, gente, olha. Está sendo feito em investimento. No final diz aí, abastecer uma cidade de 3 milhões de habitantes, então não é redução da utilização elétrica, né? Tá errado. Ficaram aí 4 opções. E aí? Qual a alternativa que vocês julgam como corretas? Como correta, né? Letra B, C, D ou E? E aí, gente? Qual seria aí a letra correta aí para a nossa 7ª questão? Lembrando que as outras 6, ao longo dos nossos encontros, nós já respondemos, né? Já analisamos. Hein, gente? Letra B? C? Olha aí, olha o nosso amigo Edu, rapaz. Bem-vindo, Edu. Seja bem-vindo aí à nossa aula de geografia. O Edu destacando que é a letra C, né? Os demais colegas, concordam aí com o nosso amigo, o nosso querido amigo Edu? Realmente é a letra C? O Danilo. Olha só, gente. Dando continuidade. Letra B, ampliação do uso bioenergético. Vocês sabem que é complexo eólico. Complexo eólico, energia eólica, energia proveniente aí da força dos ventos. Então não tem a ver com uso bioenergético, né? Tá errado também. A letra B. Ficaria as letras C, D e E. Letra E, intensificação da dependência geotérmica. Não, aqui pela leitura do enunciado, aqui não se fala em aproveitamento da energia do interior da Terra, né? Não é a letra E. A alternativa correta, né? Como o nosso amigo, o Edu e a nossa amiga Maria, né? Maria de Deus, né? Está destacando, exatamente a letra C, galera. Expansão das fontes renováveis. Gente, olha. Empresa vai fornecer 230 turbinas para o segundo complexo. Se é o segundo, já existe um. Já existe um anterior.
à base do quê? Da energia provinda dos ventos, no sudeste da Bahia. O complexo eólico Alto Sertão vai, vai ter capacidade para gerar 375 megawatts, né? Que é um total suficiente para abastecer uma metrópole. Então, gente, se está se investindo, se já é um segundo complexo, é claro que o que está ocorrendo é uma expansão das fontes renováveis, como os nossos amigos aí, né, destacaram. Tá? Ok? Vamos avançar? Muito bem, Edu, muito bem, a nossa amiga Maria de Deus. Oitava questão. A energia hidráulica, mesmo sendo uma fonte de energia renovável, provoca vários impactos ambientais. Qual alternativa abaixo apresenta o impacto provocado pela instalação de hidrelétricas? Nós falamos em pontos positivos de das hidrelétricas, né? Quase não saiu, né? Já está pedindo almoço, né? Mas vamos aguentar. Ainda tem mais meia horinha. Então, olha só. Qual seria o impacto provocado pela instalação de hidrelétricas? Letra A. Emissão de volumes elevados de gases poluentes. Gente, um dos pontos positivos das hidrelétricas é essa pequena quantidade, né? Ela é tão tal que ela está agrupada, né, no grupo das energias, no grupo de energia renovável. Ela utiliza a água, né, para gerar energia. Então, ela não está nesse grupo, né, que contribui aí com a emissão de volumes elevados de gases poluentes, né? O que ocorre, né, em determinadas usinas hidrelétricas, devido ao alagamento ali da represa, né? Aí o que acontece? Aqueles galhos, aqueles troncos, aquelas árvores que vão entrando em decomposição, vão liberando metano para a atmosfera, né? Mas não é nada, vamos dizer assim, que torne o seu uso inadequado, né? Que coloque esse tipo de energia como uma energia não renovável, tá? Então a letra A ela está descartada. A letra B, aumento da biodiversidade aquática dos rios. Não, também não é, né? Não vai aumentar, né? Pode ter impacto, né? Mas não aumentando, né, essa biodiversidade aquática dos rios. Ficarem as letras C, D e E. Letra E, contaminação do subsolo por produtos químicos. Não, também não, porque ela vai utilizar a água, né? Apesar de ocorrer decomposição de materiais, mas não vai ocasionar essa contaminação do subsolo por produtos químicos, né? Então, olha só. Letra D, poluição da água com combustíveis fósseis. Gente, a energia provinda das hidrelétricas, né? Ela é positiva exatamente por isso, né? Porque ela não contribui, ela não usa combustíveis fósseis. O que é isso? Na sua produção, ela não usa carvão mineral, ela não usa petróleo, ela não usa gás natural, tá? Então a alternativa correta, né, exatamente a letra C, né? Inundação de grandes áreas de vegetação nativa. É só lembrar que a água é represada. Aí existe aquele lago, né, aquele grande lago, né, já que a água é represada. E aí aquele lago, ele termina o quê? Ele termina inundando grandes áreas de vegetação nativa, vegetação que já existia lá naquela área. Então, este é o impacto gerado pela instalação de hidrelétricas. Lembrando que o nosso Brasil, a maior parte da energia elétrica gerada no nosso país, tá, vem de hidrelétricas, ok? E aí, como a nossa oitava questão faz a pergunta, qual alternativa abaixo apresenta o impacto provocado pela instalação de hidrelétricas? Exatamente a letra C, inundação de grandes áreas de vegetação nativa. Tá? E aí, muitas vezes, essa área é tão grande, viu, Vanessa? Edu e a Maria de Deus, muitas vezes essa área é tão grande que populações têm que ser deslocadas, né?
retiradas ali porque não, aqui vocês não podem mais, não tem como vocês habitarem, morarem mais aqui, porque essa área vai ser inundada. Populações são retiradas, né? Observa aí o quanto que mexe, né? Com população retirada, né? A fauna é atingida, né? Principalmente a microfauna, tá? Em decorrência da inundação de grandes áreas de vegetação nativa. Nona questão. A energia eólica vem se expandindo fortemente no território brasileiro. Ao longo dos últimos anos, né? As condições naturais são fatores determinantes para a instalação desse tipo de energia. Qual região brasileira oferece a melhor localização para a instalação de turbinas eólicas? Aerogeradores, né? Aqueles cataventos. Olha aí. Já observei aqui um dos nossos queridos alunos. E aí, Edu, Vanessa, concordo com a nossa amiga, com a nossa querida Maria? É a letra E mesmo? Vamos lá, lê a questão. Nona questão diz o seguinte: a energia eólica vem se expandindo fortemente no território brasileiro ao longo dos últimos anos. As condições naturais são fatores determinantes para a instalação desse tipo de energia. Qual região brasileira oferece a melhor localização para a instalação de turbinas eólicas? Bem fácil, gente. Nós já destacamos aqui, né? Nós já destacamos aqui que o Nordeste, ele se destaca muito, né? Nós até mencionamos anteriormente que da energia eólica produzida no Brasil, mais de 80%, né, algo em torno de 83% é produzido pelo Nordeste, pela região Nordeste, viu, galera? E aí na região Nordeste nós temos os estados do Rio Grande do Norte, né, da Bahia e do Ceará, que se destacam muito na produção da energia eólica. Então a alternativa correta é a letra D de dado, tá? Ou seja, a região Nordeste. Né? A região Nordeste é a região brasileira que oferece a melhor localização para a instalação de turbinas eólicas. Né? Nós já falamos que o Nordeste, né, ele apresenta, né, ventos constantes e ventos fortes. Então isso é favorável, né, para a instalação dessas turbinas eólicas, né, dos aerogeradores, né? Olha só. Agora essa imagem que vocês estão vendo na tela aí é exatamente para que vocês entendam melhor como é que funciona, né? Alguns tipos de como é que é gerado alguns tipos de energia, né? No caso aqui o destaque é para a energia eólica, né? A energia produzida pelo vento, né? Entenda como acontece o processo, né? Então, a energia eólica, olha, essa torre aqui, está observando essas torres? Olha só. Aqui são os aerogeradores. Tá? Aerogeradores, né? Esses cataventos. Né? Então, olha só. O que vem a ser essa energia eólica? Né? Turbinas eólicas, né? Captam a energia do vento e a transformam em eletricidade, né? São instaladas em locais com ventos constantes, né? Não pode ser, mas o local aqui à tarde, no começo da noite, venta muito. Não, tem que ser ventos constantes, né? Mesmo que não seja tão forte, mas que seja constante. Ok? Então, olha só. A força do vento gira pás. As pás são essa estrutura, né? Vocês estão observando. Este se conecta, ou melhor, a força do vento gira pás que propulsionam, né? Propulsionam, melhor dizendo, propulsiona o rotor. Este conecta com o eixo principal que move o gerador. Né? Então, dentro da turbina, há um multiplicador de velocidade, né? Que gira o rotor, ou melhor, que gira o rotor a 1.500 giros por minuto,
assim o gerador produz eletricidade, né? Então, essa eletricidade é enviada por cabos, né, que descem pelo interior da torre e se conectam com a rede elétrica. Olha só, estão observando aqui? Então, aqui, esses aerogeradores executam essas tarefas descritas aqui no 1 e no 2. Essa eletricidade é enviada, ó, por cabos. Não. Os cabos descem pela torre e aí ela é enviada por cabos, não, até se conectar à rede elétrica. Então, a energia produzida pelas turbinas é levada a centrais, onde pode ser unida a outras formas de energia. E aí, posteriormente, segue para domicílios pela rede elétrica. Então, é dessa forma que a energia, né, eólica é produzida. Ok, galera? Agora, a energia solar. Então, olha só. A energia solar, mostrando aqui o exemplo, né, de uma residência que tem uma placa fotovoltaica. Essa placa aqui ela é feita à base de silício, né, esse elemento químico, né, um bom condutor de energia. Silício. Tá? Ela recebe a luz solar, né, durante o dia. Recebe aí essa grande quantidade de energias de luz solar, radiação solar. Então, o painel solar converte a luz solar, converte a luz do sol em energia elétrica DC. Tá? Posteriormente, essa energia desce aqui até um aparelho chamado inversor. Esse inversor converte em energia elétrica. Ou melhor, esse inversor converte a energia elétrica DC em energia AC. Essa energia AC quer dizer corrente alternada. Corrente alternada, né, aqui está propício, né, para o uso residencial. O imóvel consome a eletricidade necessária. E aí, a eletricidade não consumida, ela pode ser injetada na rede para consumo posterior. Então, observe, né, como é que funciona aí o esquema, né, representando aí a energia solar. Tá? E a energia nuclear, professor? Como funciona o reator nuclear, né? Então, olha só, no caso aqui da energia nuclear, vocês estão vendo aqui o número 1 representando o reator. Vamos até aqui trocar a cor. Então, olha só, esse número 1zinho aqui representa o reator. Né? Nele é onde está no reator. É nele onde ocorre o quê? Onde ocorre a fissão nuclear. Né? Ou seja, a fissão nuclear do urânio. Né? Esse processo gera calor, essa fissão nuclear, né? Ela gera calor, vapor e energia elétrica. Né? Esse processo, né, vai gerar calor, essa fissão. Aí o que vai acontecer? Vai aquecer esse recipiente onde há água líquida. Esse recipiente onde há água líquida, né, posteriormente, né, vai passar, ou melhor, posteriormente, essa água líquida, né, ela vai passar para outra parte na forma de vapor. E aí, o que vai acontecer? Aí vai movimentar a turbina. Então, observe que dessa energia nuclear, o que se aproveita, o elemento químico, no caso o urânio, né, a energia não vai ser obtida diretamente dele, a energia elétrica não vai ser obtida diretamente dele. Ele vai ser usado, né, ele vai estar nesse reator e aí ele vai ser usado para aquecer uma água, um recipiente com água,
E aí, essa água que vai passar do estado líquido para o gasoso, né, é que vai movimentar a turbina e, posteriormente, né, pelo gerador de energia, né, vai seguir para o transformador até chegar à transmissão de energia, ou seja, a rede elétrica. Então, olha só, o reator é responsável pelas fissões nucleares do urânio, é a fase 1. Número 2, para que não ocorra um superaquecimento, o reator é refrigerado por um sistema água. Fase 3, a energia utilizada para o resfriamento do reator vem de fora da usina, né? É apenas para que não ocorra um acidente. 4, se por algum motivo a energia for cortada, o sistema de resfriamento parar de funcionar, ocasionando o aumento da pressão da temperatura dentro do reator, e o núcleo do reator pode derreter, né? O mesmo pode acontecer, né, com as barras de urânio, né, gerando gás radioativo. Então é dessa forma aí que você vê que você pode, né, que nós podemos, né, compreender melhor o processo de formação, ou melhor, o processo de funcionamento de uma usina nuclear. Então entendam o seguinte, que o urânio, né, nós sabemos que que a energia nuclear, ela é produzida a partir de um elemento químico, né, o urânio, né? Pode ser o urânio, na maioria das vezes é o urânio, maioria maciça é o urânio, mas também pode ser o plutônio, o tório, mas a maioria maciçamente utilizada é o urânio. Então esse urânio, né, só para vocês terem ideia, uma pequena partilhazinha do urânio, ele gera tanta energia, né, que chega a superar 22 mil caminhões, né, carregados com combustível, né? Olha o tanto de energia que ele produz. Olha o tanto de energia que ele produz. Então aí, inclusive, é até uma das vantagens, considerada como vantagem, de uma usina nuclear, que vem a ser o quê? O pequeno uso de matéria-prima. Uma pequena quantidade de matéria-prima gera uma grande quantidade de energia. É uma das vantagens, né? A outra vantagem da usina nuclear é que ela não precisa de todo aquele espaço que a usina hidrelétrica utiliza. A usina hidrelétrica utiliza um espaço enorme. Lembra do lago, do reservatório da usina hidrelétrica? Que alaga uma área, inunda uma área bem grande? A usina atômica, né, ela não faz uso, né? Não há necessidade de todo esse espaço. Ela não precisa do lago. Tá? Vamos avançar para o slide seguinte? Então, olha só. Agora, no slide seguinte, no anterior, nós falamos da usina nuclear. Agora, o esquema que vocês estão observando aí na tela é da usina hidrelétrica. A usina hidrelétrica, olha só, existe aqui o rio, né? O curso do rio é desviado, é construído o que é a represa, né? E aí nós podemos observar a presença de uma turbina que vai ser movimentada pela força da água. A força da água vai movimentar essa turbina. Está observando aqui, ó, que é a corrente, ó, da água passando. E aí ela vai movimentar essa turbina, né? Que possui umas pás, né? Para que assim a água, né, movimente essa turbina. Tá? Aí observe, né? Essa turbina, né, ela está acoplada a um gerador. Esse gerador gera energia elétrica. Vai para a subestação. E aí nós temos aqui mais à frente esses transformadores, elevadores de tensão nessa rede elétrica, até posteriormente chegar ao final, que é o destino ao consumo residencial, ao consumo industrial, tá? Consumo residencial, comercial e o consumo industrial. Ou seja, quando chega lá na subestação, da subestação ela envia essa energia para consumo industrial, comercial e residencial. Então é dessa forma que funciona a energia, tá?
hidrelétrica, né? Produzida pela força da água. Existe o quê? Existe, né, como vocês podem observar aqui na frente, ó, no slide, no próximo slide, existe um reservatório. E existe aqui a barragem, né, que vai barrar aqui a água do reservatório. E existe um conjunto de turbinas, cuja água desse reservatório vai movimentá-las. E existe aqui a figura do vertedouro. O vertedouro é quando o nível da água, né, quando o nível do reservatório estiver muito elevado, principalmente no período chuvoso, período de intensas chuvas, aí esse vertedouro ele vai liberar um pouco da água exatamente para que essa água não passe por cima. Tá? Aí você vê aqui a figura da usina geradora, né? E aí essa usina geradora, né, ela emite essa energia pelas linhas de transmissão. Tá? Pelas linhas de transmissão, até posteriormente chegar, né, lá na subestação, e aí ser direcionada para as residências. Ok, galera? Observe que esse lago, como nós destacamos anteriormente, né, ele é fruto do represamento, né, do curso do rio. E aí, ao ser represado, né, uma área, dependendo da dimensão da usina, dependendo da dimensão do rio, essa área vai ocupar, vai inundar uma área com vegetação nativa, como nós destacamos lá naquela questão anterior. E aí, esse é um dos problemas da usina hidrelétrica. Aqui nós temos o caso, né? Que problema nós destacamos? Né? A inundação de uma grande área, né? Que aí força pessoas a se deslocarem, né? Termina destruindo o habitat natural de animais. Agora, a imagem aqui destaca o ciclo energético da biomassa, né? Olha só a biomassa aqui representada pela lenha, né? Então, essa lenha obtida aqui da vegetação, né? Posteriormente ela é queimada, tá? Só que o que nós observamos é que, embora a queima dessa biomassa, né, a queima gere dióxido de carbono, mas ao mesmo tempo ela é compensada por quê? Porque o vegetal, aquilo que dá a planta, né, a vegetação, aquilo que vai dar origem à biomassa, o que acontece? Ele capta o gás carbônico, o dióxido de carbono, ele termina captando, ele termina, né, puxando esse gás carbônico. Inclusive, é uma das críticas que se faz ao desmatamento, é que ao se desmatar, principalmente o que está acontecendo na Amazônia, desmatamento e queimadas, ao se desmatar, ao se destruir a floresta, o que acontece? Deixa de se captar, de se retirar da atmosfera o grande vilão do aquecimento global, que é exatamente o gás carbônico. Então, nesse caso aqui do ciclo energético da biomassa, embora nesse exemplo aqui ocorra a queima, né? E aí coloque na atmosfera gás carbônico, mas a própria produção, ou seja, a própria existência dos vegetais, né, contribui absorvendo esse gás carbônico. E aí, galerinha, nós temos agora o quê? Nós temos aí, né, para que vocês vejam bem, resumam melhor, né? Entendam melhor, né? Absorvam aí de forma mais completa. Nós temos aí um quadrozinho que mostra, né, um resumo sobre as fontes de energia. Então, observe bem esse quadro aí, né? Anotem, registrem, posteriormente vá até a nossa aula lá no nosso ambiente virtual, tá? Porque nele traz várias informações acerca de tudo que nós estudamos sobre
as fontes de energia até agora, né? É um quadro que sintetiza tudo que nós vimos sobre as fontes de energia até agora. Ok, galera? Galerinha, pelo que eu estou observando, nosso tempo expirou, tá? Por hoje é só. Deixo para vocês aí o meu desejo de bom fim de semana e até o nosso próximo encontro. Até quarta-feira, galera. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.